Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse estudo, por mais essa palavra, Senhor. Pai Santo, Deus da glória, confirma, Senhor, a tua bênção, confirma a sua misericórdia, confirma, Senhor, a sua graça nessa noite, ó Pai. Estenda as tuas mãos e nos dá a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra então, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus que nós vamos estudar nessa noite. Se encontra em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do verso de número 4 também, irmãos. Amém? João, capítulo 4, verso 4. Podemos ler? Amém. Nos diz assim, ó. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus? Eu quero ser rápido nessa noite, porém bem objetivo, para nós entendermos um detalhe, irmãos, importante da nossa vida, que embora que muitas partes, para não dizer quase toda da Bíblia, ela teve uma escrita específica para um povo, para uma época, mas a gente sempre tira alguma coisa de importante para nós, da Sagrada Escritura. Eu quero ler com vocês também, os irmãos, pode ficar de pé, que é melhor sentado, que isso aqui, irmão, só para a gente se encaixar dentro da história, para a gente poder entender o que aconteceu com Jesus, ela acontece aqui, essa história. Amém? 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, verso também de número 11. 1 Reis, capítulo 11, verso de número 11. Aqui começa a história que conclui lá em Jesus. Lá em João 4, aqui inicia-se aquela história. Capítulo 11, verso 11 do livro de 1 Reis, que diz assim, ó. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei, olha o detalhe, rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Agora nós vamos ao verso 30, irmãos. Verso 30 do mesmo capítulo 11, que diz assim, ó. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, quer dizer, ele estava vestido de um vestido novo, ele pegou esse vestido e rasgou em 10 pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Amém? Então, irmãos, qual é o contexto da nossa história? Quando Deus, ele cria o homem, né? Criou o homem, Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem segundo a sua semelhança. No verso 7 do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. No verso 15 do capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus pôs o homem no jardim para lavrar e guardar, ou guardar e lavrar, certo? Então a gente entende, irmãos, que no início da criação, quem governava era Deus. O homem estava sobre o governo de Deus, um governo que se chamava teocracia, que era o governo de Deus. Passado esse tempo, irmãos, depois logo a nação que veio pós-dilúvio,
Então o povo cresceu, multiplicou. Então Deus começou a levantar os líderes entre o povo, e esses líderes eram chamados de juízes. Aí vocês conhecem Sansão, Débora, Baraque, e Samuel foi um juiz também em Israel, foi profeta e foi juiz também. Então, depois desses juízes, irmãos, as nações começaram a se multiplicar. Então, ao redor de Israel, sempre tinha as nações que elas eram governadas por reis. Era por reis, era monarquia. Então, o que o povo fez? O povo começou a pedir aos juízes, que eram os líderes do povo, que levantassem reis sobre Israel. Então, os juízes então obedeceram, né, aceitaram o pedido do povo, mesmo relutante, porque queria que o povo tivesse sobre o governo de Deus, sobre a teocracia. Então, eles aceitaram o pedido do povo, e o primeiro rei a governar Israel foi o rei Saul. Primeiro rei levantado em Israel para governar o povo de Deus, os hebreus, foi o rei Saul. Depois do rei Saul, quem governou Israel foi o genro dele, que era Davi, que foi o segundo rei em Israel. O terceiro rei de Israel foi o neto, digamos assim, por parte de genro, né? Não por parte de filho, mas por parte de genro, mas dizendo que, mais ou menos tendo uma ideia, lá por não sei qual grau, foi Salomão, que foi filho de Davi, o terceiro rei de Israel. Certo? E o quarto rei de Israel, onde vai acontecendo essa história, foi Roboão. Roboão era o filho de Salomão, que era filho de Davi, que era genro de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Certo? Entendido até aqui? Então, o terceiro rei de Israel, que foi Salomão, foi um rei muito sábio, muito rico, muito poderoso em ciência, em conhecimento. Enfim, camarada era extremamente inteligente. Até porque ele recebeu uma inteligência, um conhecimento, uma sabedoria diretamente de Deus. Então, era extremamente sábio o rei Salomão, extremamente sábio. Só que no final do reinado dele, né, lá depois que ele adquiriu conhecimento, riqueza para Israel, construiu o templo, enfim, uma série de coisas ele construiu em Israel, ele começou a relaxar na sua fé, né? E aquele relaxamento da sua fé, Deus começou a advertir eles, Salomão, tu tem que andar nos meus caminhos como teu pai Davi andou. Mas ao conselho de Deus, ele não teve tanto acesso na vida de Salomão, então Salomão começou a transgredir a lei de Deus, porque transgressão, iniquidade e pecado é basicamente a mesma coisa. Transgressão é iniquidade, iniquidade é o pecado, a transgressão da lei. Então, quando ele começou a falhar com Deus, Deus disse para ele, olha, Salomão, pelo preço da tua rebeldia, pelo preço da tua desobediência, eu vou rasgar o teu reino, ou seja, eu vou dar o teu reino para outra pessoa. Irmão, a frase que Deus usou, ou a pessoa que Deus colocou para ficar no lugar de Salomão, para Salomão foi uma vergonha. Por quê? Porque Deus só eu vou dar para o teu servo. O que é servo? Servo é uma palavra que ela transliterada para o português é escravo. Então Deus não diz para Salomão, Salomão, vou dar para o teu filho, vou dar para o teu tio, vou dar para o teu avô, vou dar para o teu empresário, vou dar para o teu sócio, não, eu vou dar para o teu escravo. Eu vou dar para o mais simples do teu reino, eu vou entregar o teu reino na mão do mais simples daquele que tu tem. É como se Deus dissesse ao rico empresário, eu vou tirar a empresa do teu nome e vou dar para o auxiliar mais simples da tua fábrica. É mais ou menos assim. Então, passado o tempo, agora Deus teria que achar esse servo que Deus havia dito que ia colocar no lugar de Salomão. E justamente o servo de Salomão era um menino chamado Jeroboão. Jeroboão era o servo de Salomão. Então um dia vinha Jeroboão pelo caminho e encontrou um profeta. O nome do profeta era Aías. Aí o profeta encontrou Jeroboão, tirou o casaco, a capa que ele tinha, rasgou em 10 pedaços e disse, olha Jeroboão, assim como eu estou rasgando essa capa em 10 pedaços, Deus vai te dar 10 tribos de Israel.
Amém? Só que o que acontece? Salomão ficou sabendo dessa história e resolveu eliminar o concorrente, né? Primeira ideia é eliminar a concorrência. E Jeroboão fugiu para o Egito, porque Salomão já sabia que ele iria reinar no lugar dele, e se ele não existisse mais, não tinha governo. Então Salomão perseguiu Jeroboão, e Jeroboão fugiu para o Egito. Né? Fugiu para o Egito. Então o que acontece? Salomão partiu, o filho de Salomão era Roboão, então Roboão assume o reinado em Israel no lugar de Salomão. Mas como que Deus fala, Deus não mente, Deus não se engana e Deus não erra, Deus não se equivoca, então houve lá uma certa manifestação do povo acerca da administração outrora de Salomão, que não era boa, que era terrível, que era imposto muito pesado, que era uma dificuldade muito grande, era tarifa acima de tarifa, imposto em cima de imposto, e o povo estava cansado de pagar tanto imposto. Então, quando Salomão foi embora e ficou o filho dele no lugar, o povo se reuniu e disse: ô Roboão, diminui essa taxa de imposto para a gente, rapaz, a gente não está aguentando pagar tanto imposto. E ele não aceitou a proposta do povo. Certo? Não aceitou. Então, quando Jeroboão, que estava no Egito, que havia recebido a promessa que iria ter 10 tribos a seu favor, ele volta do Egito, então, volta para Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, volta para Jerusalém e participa dessa reunião. Participa desse ato, desse protesto do povo contra altas taxas cobradas pelo Reinado do Sul. Taxa para o templo, taxa para isso, para manutenção do sacerdote, para manutenção do templo, para manutenção disso, para manutenção do palácio do rei, etc, etc. O povo não aguentava mais pagar imposto. Né? Não aguentava mais. Então, como o menino Roboão não aceitou a proposta do povo, houve uma meia rebelião ali. E aconteceu que, como Jeroboão já tinha uma promessa, as 10 das 12 tribos de Israel se ligaram a ele e eles foram para o lado norte. Foram para o norte de Jerusalém. No norte de Jerusalém, eles estabeleceram o reinado de Israel. Né? Restabeleceram o reinado de Israel. Então ficou o reino do norte com Jeroboão, com 10 tribos, e o demais ficou no Reino do Sul, em Jerusalém, com o Roboão. Então, o que aconteceu ali, irmãos? Como Jeroboão ficou com a maior parte das tribos de Israel, ele sabia que o povo tinha um costume, que era as épocas da festa, a época da primícia, a festa da trombeta, a festa dos Pentecostes, a festa da Lua Nova, a festa da Páscoa. Eles vinham para o templo em Jerusalém para adorar. Então, o que Jeroboão pensou? Pô, se o pessoal que está comigo aqui no norte, daí foi onde foi fundada a cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, de onde era a mulher samaritana, já vamos chegar lá. Então, fundada a capital de Samaria, então, Jeroboão era o rei. Só que o que ele pensou? Ele ficou pensando assim, bom, vai chegar na época dessas festas, o pessoal vai querer ir para Jerusalém, para o templo, que era o lugar de adoração, e não vão voltar, vão me deixar empenhado aqui. Vão ficar por lá. Então, o que ele fez? A exemplo do que o irmão de Moisés, Araão, e outros teimosos fizeram lá na saída do Egito, que fizeram um bezerro de ouro para adoração, onde Moisés quebrou as 2 primeiras tábuas da lei. Então, ele teve a mesma ideia. Nas 2 extremidades que davam acesso a Jerusalém, que era Adã e era Betel, ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em cada extremidade. E apresentou aqueles bezerros de ouro como se fosse um lugar de adoração. Que não precisava mais o povo caminhar longe, peregrinar até o Reino do Sul, até o templo em Jerusalém, para adorar. Agora os deuses estavam na casa deles. Então o que aconteceu? Com isso, houve a transgressão também da parte de Jeroboão. Esse é um perigo muito grande, irmãos, de as pessoas utilizarem artifícios humanos para garantir os seus direitos. Muitas das vezes a pessoa se usa de artifícios humanos, não busca a direção de Deus, não acredita naquilo que Deus prometeu.
Se Jeroboão tivesse acreditado na promessa de Deus, que Deus seria com ele, não tinha necessidade de fabricar deuses para o povo adorar. Mesmo que o povo fosse a Jerusalém, o povo ia voltar. Mas na mente dele, o povo ia para Jerusalém e não voltava, ele ia ficar sozinho. Então ele criou deuses. A necessidade do povo é adorar? Então vamos criar uma metodologia de o povo adorar. É uma coisa tão real isso, né? É tão momentânea, é tão atual isso, né? As pessoas criando metodologia dentro das próprias igrejas para adoração. Eu sempre digo uma coisa, irmão, sempre vou dizer, vou repetir, doa quem doer, custe o que me custar. Quanto mais formas humanas se aplica dentro da igreja para adorar, é a maior falta de Deus que tem. Eu sempre digo, a Índia é um dos países de maior número de deuses do planeta. A Índia, se não for a maior. E eu sempre digo, o que a Índia tem é a falta de um único Deus verdadeiro. Amém? É um único Deus verdadeiro. Ela tem tantos porque ela tem falta de um. Então, quando a pessoa, irmãos, vai trocando adoração real, verdadeira, de dentro da igreja, por metodologias humanas, por formas humanas, por atos psicológicos, isso aí é literalmente a falta de Deus. Quando Deus está saindo da igreja, as pessoas têm que achar um jeito de as pessoas permanecerem na igreja mesmo sem Deus. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Então, como aconteceu isso? Aconteceu com ele o que aconteceu no reinado de todos os reis de Israel. Aquela velha frase que todos conhecem, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase a gente sempre vai ouvir quando o rei desobedeceu a Deus. E na contrapartida disso, entram os inimigos e tomam a cidade. O inimigo só tomava a cidade quando o rei pecava contra Deus. Enquanto o rei era firme na promessa de Deus, tranquilo, certo? Então veio vários povos, invadiram o reino do norte, certo? Vários povos invadiram o reino do norte, Síria, vários povos invadiram e tomaram o povo de Israel, né? Até hoje as tribos de Israel não voltaram, essas 10 se perderam até hoje. Então, o que acontecia? Eles pegavam as mulheres samaritanas, que eram de Samaria, do reino do norte, onde o rei era Jeroboão, levaram elas e casaram com os homens das nações que invadiram Israel, certo? As mulheres das nações que invadiram Israel, elas foram levadas para Israel e casaram com os homens israelitas. As mulheres israelitas casaram com os homens invasores, as mulheres dos homens invasores casaram com os israelitas. Então houve aquela mistura, aquela mescla de povo. Então o reino do sul, que permaneceu nesse ponto, permaneceu intacto, fiel à lei, eles não se misturavam com outros povos. Então o que aconteceu ali? Eles tornaram-se inimigos. O reino do sul, que era Jerusalém, não aceitava o reino do norte porque eles tinham se casado com outros povos e houve uma mistura de nações, de nacionalidade, e eles eram rejeitados pelo reino do sul. Havia guerra, muita guerra civil houve, muita mortandade houve do reino do sul contra o reino do norte. Justamente por isso, então, o reino do sul se tornou inimigo do reino do norte. Então agora a gente pode entrar na história aonde a gente acabou de ler, que é Jesus conversando com uma mulher que pertencia ao reino do norte, que era uma mulher samaritana. Samaria era a capital do reino do norte, cujo rei era Jeroboão, certo? Jesus veio, a Bíblia nos diz que era perto da hora sexta, e os discípulos foram à cidade comprar comida. Jesus ficou sentado sozinho no poço, certo? Sozinho no poço. Perto da hora sexta, então era perto do meio-dia. A hora sexta é meio-dia. Então já era meio-dia, muito quente, o sol da Palestina, né? Que lá é um calor tipo esse nosso que deu hoje aqui. Então devia estar muito quente e Jesus sentou na fonte, sentou ali no poço, né?
sentou no poço. E vinha saindo uma mulher da cidade, uma mulher samaritana, com um cântaro. E quando ela chega, né, verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Eu acho uma coisa, irmãos, muito interessante na pessoa de Jesus. Eu acho uma coisa muito interessante na pessoa de Cristo. É que Cristo sempre introduz um assunto baseado no andamento da vida das pessoas. Quando Jesus chamou o mestre da lei, Jesus introduziu um assunto com ele a respeito da lei. Quando Jesus chamou os pescadores, Jesus disse, agora vocês vão ser pescadores de homens. Sempre quando Jesus introduzia um assunto com alguém, Jesus introduzia justamente baseado na atividade que aquelas pessoas tinham. Sempre. Por quê? Porque fazia parte da vida delas. Então, quando a mulher vem buscar água, Jesus pede o que para ela? Água. Jesus pediu para aquela mulher água. Jesus disse, dá-me de beber. Aí no verso 9, a mulher traz à memória de Cristo o problema que tinha, a bronca que o reino do sul tinha com o reino do norte. Olha o que a mulher diz. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, lá do reino do sul, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana aqui do reino do norte? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E olha o assunto que Jesus agora viu que chamou a atenção dela. Então Jesus agora começa a introduzir um assunto, aprofundando na vida da mulher, falando ainda a respeito da água. O assunto aqui é água. O assunto é água. Verso 10. Respondeu Jesus e disse, se tu conheceras o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? O dom de Deus, de Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus está dizendo para a mulher, se tu conheceras a vida eterna de Deus, que era Ele, o dom de Deus, e quem é que te diz, quem é que está falando, quem é que está te pedindo dar-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Amém? Se tu soubesse quem é que está falando contigo, tu pedirias para ele e ele te daria a água da vida. A mulher continua perguntando. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens de onde tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tu tens água da vida? Jesus falando sobre a água da vida que era ele, que mata a sede da nossa alma, e a mulher estava entendendo que Jesus ainda estava falando da água que estava ali naquele poço. Vocês estão entendendo? Então vamos adiante. Aí ela começa a dizer, perguntando também. Por enquanto ela só pergunta, né? E ela volta a perguntar, és tu maior que nosso pai Jacó, que deu do poço bebendo ele próprio, e os seus filhos, o seu gado? Ela continua perguntando. E Jesus respondendo. E disse-lhe, aí Jesus falou para ela, olha só no verso 13, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. O fato é que ela vinha com frequência buscar água. Aí Jesus fala para ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus estava prometendo uma água que iria saciar a sede da sua alma, a angústia da sua alma, a aflição da sua alma. E ela entendendo que era água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para onde? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus está dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, vai se gerar nele uma fonte que vai saltar para o dom gratuito de Deus, que é o quê? A vida eterna. Amém? E como ela era do reino do norte, ela era ciente acerca da vida eterna, ela sabia os princípios da vida eterna. Então Jesus está dizendo para ela, mulher, aquele que beber dessa água, olha o que Jesus está dizendo, ó, vai tornar a ter sede. Ele está dizendo, ó, que beber dessa água, certamente ele apontou para o poço de Jacó, vai tornar a ter sede.
Aí ele aponta para si e diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, não essa aqui, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. A água do poço, quem beber vai ter sede de volta, mas a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte que salte para a vida eterna. Qual era a promessa de Cristo? Não era água, era uma fonte. É como Jesus estava dizendo para ela: tá vendo esse poço aqui? Eu tenho um poço melhor do que esse aqui para te dar. Eu não tenho água para saciar a tua sede. Eu tenho uma fonte para te dar. Tu não vai mais buscar água, tu vai ter água. Coisa interessante isso, vocês observaram, isso aqui é uma fonte jorra água. Jesus está dizendo: a água que eu tenho para te dar, além de tu não ter mais sede, tu vai ser uma fonte dessa água, tu vai gerar essa água, vai fluir essa água, e essa água vai saltar para a vida eterna. Promessa abençoada, né? Glória a Deus. Aí, irmãos, tem um outro assunto aqui importante, que a conversação, a oração, o diálogo, ele leva ao entendimento. Quando a mulher conversa com Jesus, olha o pronome que ela diz assim, ó: como sendo tu, judeu, pede para mim que sou mulher samaritana, né? Olha o pronome que ela usa, ela disse: tu, como tu me pede. Só que agora aqui, irmãos, olha que bonito isso aqui, ó, né? No verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor. Ela já mudou o tom, já mudou o pronome. Primeiro foi tu, agora já é Senhor. Ela reconheceu em Cristo aqui, aquela conversação, aquele diálogo, aquela oração, fez a mulher entender que ela não estava conversando com qualquer um. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Por que que a mulher não queria mais no poço tirar água? Teria, irmãos, teria alguma coisa em a ver. E, por exemplo, tu disser: eu não quero mais naquela torneira tirar água. Eu não quero mais ir ali naquele bebedouro beber água. Né? Tem algum nexo isso? Por que que a mulher não queria mais ir no poço? Ela falou aqui, ó, para que eu não venha aqui tirá-la. Por quê, irmão? Jesus, eu vou responder, eu vou explicar para vocês isso aqui mais tarde. Aí Jesus viu que já tinha entrado, a mulher já tinha dado atenção para ele. No verso 16, Jesus disse assim, ó: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. Jesus viu, irmão, que a mulher estava interessada no que ele tinha para dar. Só que para Jesus dar o que a mulher precisava, Jesus teria que trabalhar em mais uns princípios que norteavam a vida daquela mulher. Certo? Jesus queria fazer o trabalho completo na vida dela. E para Jesus fazer o trabalho completo, Jesus tinha que entrar na intimidade daquela mulher. E ele, sabedor, conhecedor de todas as coisas, disse a mulher: vai lá e faz assim, quer essa água? Quero. Então vai lá e chama o teu marido. Verso 17, a mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Olha como ela era bonitinha. Porque tiveste 5 maridos, agora é o 6º, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Por que então, irmãos, que a mulher, aqui a gente começa a entender o problema da mulher. Por que que a mulher não queria mais ir ao poço? Por que que a mulher não queria mais ir ao poço? Porque geralmente o poço, ele era em praça pública. Geralmente, como era um lugar de água e era deserto, então não era uma festa na volta daquele poço. Entendeu? Então, o que que acontecia ali naquele poço? Aquele poço se juntava uma série de pessoas naquele poço. Aquele poço era um lugar e as mulheres iam fazer fofoca, os homens também iam fazer fofoca lá, botar as conversas em dia.
né? Reencontrar o compadre, reencontrar a comadre, reencontrar aquele que deve para a gente, reencontrar aquele que a gente devia. É um ponto de encontro. E também, irmão, era um ponto de namoro. De conhecimento, não um ponto de namoro, né? Mas assim, lugar onde as pessoas se conheciam e tal, né? Eu sou de tribo tal, eu sou de tribo tal, eu sou de tal. Ali se conhecendo, né? Gerava aquele, como diz os meninos mais novos que eu, gerava aquele clima e assim por diante. Então, aquele lugar, irmãos, para aquela mulher, eu quero que vocês entendam que eu vou falar aqui nessa noite. Aquele lugar para aquela mulher tornava-se um lugar de sofrimento. Porque Jesus disse para aquela mulher que ela tinha 5 maridos, e agora o que ela tinha não era dela, então era o 6º. Então, uma mulher desprovida de marido, ou uma mulher provida de muitos maridos, na nação de Israel, era uma coisa horrível. Então, uma mulher, naquela época, ela já vinha de trabalhos forçados. Porque se fosse considerar uma família que tinha um filho mais velho, tivesse as mulheres, a mulher trabalhava mais, a filha trabalhava mais do que o filho mais velho, que era o primogênito, herdeiro do reino, da tribo, sei lá. Vocês sabiam disso? O primogênito trabalhava menos que as meninas, porque elas trabalhavam mais. O fato é que quando uma pessoa iria casar, o namorado ou o noivo teria que pagar um dote para o pai da menina para pagar a mão de obra que ele estava tirando de casa. Por isso que se pagava o dote, para pagar a mão de obra que ele estava tirando de casa, que era a menina. Então aqui, como era uma mulher desprovida de um marido de verdade, porque pelo que a Bíblia nos conta aqui, a coitada já tinha 5. Então ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Certo? Então no primeiro olhar, irmão, que a pessoa vai dizer, essa coisa aí está com 6, daqui a pouco vai estar com 7, né? Mas a gente tem que entender, irmãos, o sofrimento daquela mulher. Não tinha Bolsa Família, não tinha seguro-desemprego, não tinha direito nenhum, nada, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha direito algum. Não tinha direito de defesa, não tinha direito de nada. Poderia ser até do estado que ela estava ali, esses homens que tomavam ela para escravizar. Então a mulher era uma mulher sofredora, era uma mulher de angústia, uma mulher depressiva, uma mulher angustiada. O ponto é que quando Jesus disse para ela que tinha água para beber, ela pulou e gritou, então me dá essa água logo que eu não quero mais vir aqui. Porque aquele lugar, aquele poço para aquela mulher era um lugar de lembrança, era um lugar de sofrimento, era um lugar de angústia, onde ela se encontrava. Talvez muito daqueles namorados ou maridos ou ex-maridos que ela tinha, ela o encontrava justamente ali. Ou toda vez que ela aparecia ali solteira, imagina quanta zombaria. Ó, tá aí ela aí de novo, ó, tá aí a mulher de 5 maridos. Imagina o sofrimento, a humilhação que aquela mulher passava naquele poço. Então por isso que ela disse, Senhor, me dá logo dessa água que eu não quero mais vir aqui. Para uma pessoa desejar sair de um determinado lugar, é porque ela não se sente bem ali. Porque eu penso que o lugar onde a gente se sente bem, a gente não quer sair. É verdade ou não é? Eu gosto muito da minha casa, irmão. Não da casa em si, da estrutura, da minha família. A minha esposa até às vezes discute comigo, né? No bom sentido, não sai de casa. Eu digo, não, eu gosto da minha casa. Me sinto bem na minha casa. É trabalho, igreja, igreja, casa, casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. É os 3. Casa, trabalho, igreja, igreja, trabalho, casa. Eu digo que eu me aposentar vai ser casa e igreja. Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito da casa do Senhor, mas amo a minha casinha. Amém? Então, se um lugar que a gente se sente bem, a gente não quer sair daquele ambiente. Então, aqui nós encontramos uma prova de que aquele poço, para a mulher, era um lugar de sofrimento.
Provavelmente naquele poço, a Bíblia não destaca isso, mas provavelmente naquele poço, em virtude de poço ser lugar de aglomeração de pessoas, provavelmente aquele poço era o ponto de encontro daquela mulher. E se era um ponto de encontro, ela já estava no sexto marido ou namorado, imagina o sofrimento daquela mulher. Imagina como era mal falada aquela mulher na sociedade. Eu imagino, irmãos, que as pessoas mais tradicionais não aceitavam ela. Eu imagino mãe proibindo filha de ser amiga daquela mulher. Era um sofrimento total a vida daquela mulher, irmãos. Era uma desgraça a vida daquela mulher. E quando aparece alguém com uma proposta de afastar a mulher daquele poço, mas a mulher diz, me dá logo essa água. Me dá logo essa água. E uma coisa, irmãos, extraordinária que aconteceu na vida daquela mulher. A obra genuína, o encontro verdadeiro com Deus. Porque tem muita gente que está na igreja desde a época da Arca de Noé. Claro, estou usando uma figura de linguagem aqui, né? Uma força de expressão. E ainda não se encontrou com Deus. Porque não mudou. Coríntios 5,17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? A mulher reconhece mais uma qualidade de Cristo no verso 19. Olha o que ela diz. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Primeira conversação, tu. A segunda, Senhor. A terceira, profeta. Ela foi reconhecendo quem Jesus realmente era. Vejo que és profeta. Verso 20. Aqui está, irmão, o segredo de uma verdadeira conversão. O segredo de uma verdadeira conversão. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. A mulher, tendo um encontro com Jesus, a promessa da fonte de uma água que salte para a vida eterna. Qual foi a primeira coisa que ela solicitou a Jesus? Vocês prestaram atenção nisso aqui? Coisa interessante isso aqui? A mulher não pediu para Jesus exterminar os inimigos dela, os zombadores dela, os que perseguiam ela, os que falavam mal dela. Não. Ela disse, Senhor, qual é o lugar que a gente pode te adorar? A primeira atitude da mulher, irmão, ela disse, Senhor, aonde que a gente pode te adorar? Vocês viram isso aqui? Que coisa interessante, né? Hoje o que a gente vê é uma coisa tão às avessas disso aqui, né? Não se tem mais essa preocupação, Senhor, aonde e como eu posso te adorar? Não, hoje é a frase, Senhor, quando é que o Senhor vai me dar? Quando é que vem aquela casa? Quando é que vem aquele carro? Quando é que eu vou mudar de emprego? A mulher não estava interessada nisso. A mulher disse, Senhor, aonde e quando e como eu posso te adorar? Glória a Deus. Olha a preocupação dessa mulher. Dá um gordinho. Olha a preocupação dessa mulher, irmã. Primeira coisa, essa mulher estava envolvida em tanta coisa, fazia parte da vida dessa mulher. Né? Jesus, tira o meu nome da boca dessa gente. Me dá logo essa água. Me dá um lugar melhor para viver. Troca a minha nacionalidade de samaritano e passa para judeu, para mim poder voltar para o reino do sul. Não, ela diz, Senhor, como é que eu faço para te adorar? Olha a preocupação daquela mulher, gente. Tanta coisa para resolver na vida dela. Mas ela foi como Maria, ela escolheu a boa parte, Senhor, aonde eu posso te adorar?
Amém? Glória a Deus. Verso 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E como Jesus já estava se revelando para a mulher, no verso 26, Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. Eu sou o que falo contigo, sou eu, mulher. Aquilo que estão esperando está aqui na tua frente, que fala contigo. Glória a Deus. Eu sou o que falo contigo. Verso 28, irmãos, está aqui. Está aqui. Está aqui o segredo da minha, da tua, da nossa vitória. Verso 28 destaca o segredo da nossa vitória. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. O que trazia a mulher no poço? O cântaro. A mulher pegava o cântaro, lembrava do poço. Chegava no poço, lembrava do namorado. É um ciclo de vida, irmão. É um sistema do mundo implantado pelo inimigo na vida das pessoas que vai embaraçando. Uma coisa vai puxando a outra. Um abismo puxando outro abismo. Um abismo trazendo outro abismo. E a vida da pessoa indo de mal a pior. E o que a mulher define, irmão? A mulher larga aquilo que prendia ela no poço, o cântaro. Pegava o cântaro, lembrava do poço. Pegava o cântaro, ia para o poço. E o que ela faz agora? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Primeiro a mulher aceita a proposta de Jesus: eu quero água. Depois ela diz: aonde eu posso te adorar? E depois ela abandonou aquilo que atrapalhava de adorar Jesus, o cântaro. Amém? Então, irmãos, nós podemos beber dessa água, nós podemos ter sede desse Cristo, nós podemos saber o verdadeiro lugar da adoração, mas enquanto não houver o abandono do cântaro, de nada adianta. Amém? Eu uso esse cântaro, irmãos, como as amarras dessa vida, os atrapalhos dessa vida, os embaraços dessa vida, que nos prendem de servir a Deus. Amém? Um cântaro mal usado é o nosso próprio celular. É um cântaro que muitas das vezes nos impede de adorar a Deus. Eu não estou demonizando, irmão, não estou dizendo que o celular é do inimigo, que o celular é do maligno, não. Tudo aquilo, irmãos, que toma o nosso tempo de adorar a Deus, que nos atrapalha de adorar a Deus, é o nosso cântaro. Tudo aquilo, irmãos, que toma o lugar de Deus na nossa vida, é o nosso cântaro. Tudo aquilo, irmãos, que toma parte na nossa vida, que toma o lugar de Deus na nossa vida, é o nosso cântaro. E a mulher, para beber dessa água, para ser uma fonte que salte para a vida eterna, a mulher teve que largar o seu cântaro. Amém? Obra concluída. Foi a fonte de água. Obra concluída sob o lugar do adorador, que é adorar em espírito e verdade. Obra concluída. Deixou o seu cântaro. Quarto ponto importante daquela mulher, eu encerro aqui. O que os discípulos não conseguiram fazer, aquela mulher fez. O que os discípulos não conseguiram fazer, aquela mulher fez. Verso 29. Vinde, vede um homem, ela foi na cidade e disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Reconheceu o Cristo como Senhor, reconheceu ele como profeta e agora reconhece como Cristo. E o que acontece?
Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. O que eu encerro esse estudo dizendo? O que os discípulos não conseguiram fazer, a mulher conseguiu. A mulher ganhou toda a cidade para Jesus. Mudança de vida. Testemunho. A maior pregação, irmãos, não é a pregação da boca, é a pregação da vida. Não adianta eu pregar bem e a minha vida não estiver de acordo com aquilo que eu prego. Por isso que Paulo, quando dava conselho para as irmãs, diziam que as mulheres que eram casadas com homens não crentes, o silêncio delas ganharia eles para Cristo, pelas boas obras. Amém? Eu vi até um provérbio popular que diz que um dia um senhor chegou até o outro e disse assim: olha, as tuas obras falam tão altas que eu não consigo ouvir o som da tua voz. Ou seja, tu faz tanta porcaria, tanta coisa que não presta, que não adianta tu pregar coisa boa. As tuas obras falam mais alto do que as palavras que saem da tua boca. Então aquela mulher, irmãos, ela descobriu o sentido da adoração, ela recebeu a água, ela conheceu Jesus como Senhor, como profeta, e foi uma grande evangelista. Ganhou a cidade toda para Jesus, coisa que os próprios discípulos de Jesus não conseguiram fazer, ela fez. Ganhou a cidade toda para Cristo. O testemunho da sua vida. Chegou na cidade mudada, transformada. Acreditaram no que ela falou, foram até Jesus, e a Bíblia diz que muitos aceitaram a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então o segredo é bem simples, irmão. O segredo é bem simples. É aceitar essa água, é beber dessa água que é Jesus. É aceitar e ver o verdadeiro sentido da adoração e abandonar o cântaro. Amém? Abandonar o cântaro quer dizer mudança de vida. Largar o velho hábito, largar aquilo que prende, aquilo que escraviza. Isso é abandonar o cântaro. Certo? E quando a gente abandona o cântaro, irmão, a vida muda, transforma. Deus transforma. Não é nós, irmão, não é a gente que faz alguma coisa, a gente não faz nada. Jesus disse em João 17, sem mim nada podeis fazer. João 3,27, a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. E Tiago 1,17, a Bíblia diz que toda boa dádiva do perfeito vem do alto. Então, aceitar essa água, aceitar que o verdadeiro lugar de adoração é qualquer lugar, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em casa, na rua, no trabalho, onde estiver, pode adorar. Certo? E abandonar o cântaro. Vida de vitória, irmãos. Experimenta essa vida de vitória, de se tornar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aceitar essa água que é Cristo. Aceitar o verdadeiro sentido de um adorador e abandonar o cântaro. A vida muda, a vida transforma. Deus muda as coisas de lugar. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus.